Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Na Sala da Diretoria. Eu sou Marcela Abreu e estou, como sempre, com minha companheira, minha irmã, Manuela Abreu. É um prazer estar aqui com a nossa convidada hoje. Estou super animada. E hoje a gente vai receber uma convidada que eu admiro muito. E eu vou, sem mais delongas, deixar ela se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dela. Tícia, é com você. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Vou adorar essa conversa, com certeza, porque se a gente vai falar de educação e de impacto social, é o meu core, né? É o meu coração, tá nela. Mas eu sou Ticiana, pode me chamar de Tice. Eu sou empreendedora social, sou inconformista. Essa é uma característica que eu gosto de ressaltar, porque eu acho que a gente, com o mundo que a gente está aí, a gente não pode se conformar com ele, a gente precisa ser inconformista. Eu sou uma buscadora de mim mesma também, num processo de sempre olhando para os meus desafios internos, tentando me autoconhecer, olhando para as minhas sombras também, para as minhas dores, porque eu acho que é aí que a gente vai expandir a consciência, colocando luz naquilo que normalmente a gente não quer ver. E sou uma sonhadora, mas também realizadora. Assim, sou com muitas utopias na Terra. Mas eu também estou, a cada passo, dando o meu melhor e usando meus instrumentos para construí-las. Que frase, hein? Eu adorei. Eu sou uma sonhadora e uma realizadora. Eu acho que se a gente acabar aqui, já deu coisa. Exatamente. Porque eu acho que é isso. Acho que quando você realmente gera impacto, quando você consegue tirar do mundo dos sonhos, né? E tornar concreto. Eu acho que a educação, ela tem esse papel. Né? A gente sonha muito, eu digo que todos os dias, quando a gente vê os nossos alunos saindo da escola e voltando e retornando e vê o profissional que se forma, eu digo que aquilo ali a gente consegue tangenciar, a gente consegue ver qual é o impacto que a educação tá trazendo das nossas ações, é muito legal. Tícia, você falou que trabalha com empreendedorismo social, mas eu queria que tu contasse pra gente como é que foi sua jornada até entender o impacto social seria seu grande foco. A gente tem pouco tempo, né? Jornada, eu vou tentar resumir. Assim, eu venho de uma família empresária. Eu acredito que as crianças aprendem o que vivenciam e não o que a gente diz para elas. O que elas vão ouvir ou o que elas vão, sei lá, ler, vai fazer diferença, mas não vai ser o que vai, assim, transformá-las, né? Eu acho que é o que elas vivenciam. Vou dar um exemplo. Você não pode dizer, não grite com aquela pessoa e você gritar com aquela pessoa. Ela vai gritar. Ela não vai ouvir o que você está dizendo. Ela vai aprender o que você faz. Então, desde pequeno, meus pais me levaram a projetos sociais. A gente estava falando aqui da Edisca, né? Mas eu posso falar do IPRED, da Associação Peter Pan. Então, eu muito pequena fazia campanhas para essas organizações. No colégio eu era muito magra, eu era chamada de manequim do IPRED, inclusive. Porque eu era muito magra e porque eu vivia fazendo campanha de doação para o IPRED, de lata de leite e tal. Naquela época o IPRED trabalhava com crianças desnutridas, né? Então, isso foi uma coisa, esse trabalho social de olhar para o próximo foi uma coisa muito presente na minha vida. À medida que eu vou crescendo e vou amadurecendo e ficando adulta, voltar um pouquinho. Na minha adolescência, eu tive consciência dos meus privilégios. Muito importante isso. E eu entendi que a filha da cozinheira, que tinha a minha mesma idade, não estudava na minha mesma escola, porque eu tinha um privilégio que ela não tinha. Então, eu fui crescendo nesse lugar. E questionando esses privilégios, né? Mas e por quê? E como? E por que eu tenho, a outra não tem? Por que eu posso, a outra não pode? E aí, fui trabalhar na empresa da família, construção civil. E em algum determinado momento, eu continuei fazendo trabalhos sociais meio como caridade. Campanhas, arrecadação, tal. Que são muito importantes para o país que a gente vive. A gente vive num país que ainda tem fome. Então, é óbvio que a comida é urgente e é muito importante. Mas eu comecei a me questionar o que fazer para tirar as pessoas daquele lugar. Porque na hora que você dá um prato de comida, você Ajudou no está suprindo a necessidade mais básica, né? É emergencial, né? Como eu tiro ela daquele lugar? Como essa pessoa pode ser ajudada para mudar a realidade dela? E aí, nesse processo, eu comecei um processo de autoconhecimento, de questionar. Eu falo que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, foi colocar dúvidas nas minhas certezas. Todas as certezas. Religiosas, políticas, sociais, empresariais, de capitalismo, patriarcado, mulher, poder, tudo. Então, eu tive, obviamente,
apoios na jornada, de terapeutas de xamanismo, de constelação familiar, de meditação, comecei a praticar yoga, comecei a olhar para dentro, comecei a olhar para minhas hipocrisias, para as minhas sombras, para aquilo que eu não queria ver. E eu entendi que eu tinha um policapital muito potente. Policapital é porque você tem o capital financeiro, o capital político, o capital social, o capital intelectual, né? E eu entendi uma coisa que para mim foi muito importante para chegar no impacto social mesmo, assim, né? É que eu estava entendendo que a caridade por si só, sem justiça social, não ia tirar aquelas pessoas daquele lugar. E em algum momento ela poderia parecer vaidade. Olha que forte. Muito forte. É aquela coisa de eu sou muito generosa e eu ajudo as pessoas. Olhem para mim porque... E quanto mais pessoas estiver nesse lugar, quanto mais eu vou poder ajudar e quanto mais eu vou poder, né? Não estou dizendo que isso é com todo mundo, né? Eu acho que você precisa ter muita coragem para olhar para isso, né? E eu me deparei com um lugar de que eu queria que eu não precisasse mais ser generosa. Porque as pessoas não iam mais precisar dessa ajuda. Elas iam não estar mais nesse lugar. Elas iam ser autônomas e ter poder de escolha. E aí eu falei, para isso a gente precisa fazer um trabalho diferente. Então comecei a ir nas comunidades e ouvir. A gente tem uma frase na Somos Um, que a gente fala nada sobre nós sem nós. A Federação das Indústrias não discute os problemas das indústrias sem industrial na mesa, né? Sim. Vocês não vão discutir o problema da educação sem educadores na mesa. Mas muitas pessoas Discutem a pobreza. discutem soluções para a pobreza sem pessoas sem escutá-las. das famílias, nas comunidades na mesa. E criam soluções a partir das suas experiências. Que não tem nada, E não tem nada a ver. Isso. E do seu contexto, né? Isso. Então eu comecei a ouvir essas pessoas, né? E aí comecei a estudar também, e ler muito, e viajar, e pesquisar. E me deparei com o professor Yunus. O professor Mohamed Yunus, para quem não sabe, minha grande inspiração, ele que criou o microcrédito na década de 70, ele é de Bangladesh, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por tirar mais de 6 milhões de mulheres da pobreza. Então, assim, ele é um cara, eu vou estar com ele, inclusive, em junho. Incrível. Em Bangladesh, ele veio para Fortaleza, ao meu convite, em 2023, para o evento que a gente fez aqui, Conexão ODS. A gente construiu parceria junto de um projeto chamado Zuni, que é de investimento de impacto, mas em 2017, não. Na verdade, o Guilherme Sampaio, que a gente estava falando aqui da Rosário da Tilé, me deu o livro dele, que chama O Mundo Sem Pobreza. Na faculdade a gente lê esse livro. Eu não li. Esse livro não tinha chegado para mim. E aí ele fala, né? Sonho com um dia em que as pessoas terão que ir aos museus para saber como era viver na pobreza. Porque não vai ter mais pobreza na rua. Eu caí no choro e falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E foi muito bom, porque aí uniu. Eu chamo que eu tenho cabeça de negócio com coração social. E o empreendedorismo social é esse lugar que é fora da caridade, que apoia pessoas a se tornarem, né, autônomas e líderes de si mesma para seguir sua vida. E era o meu aqui, combinou muito comigo. E eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Foi, eu falei, é isso. E aí fiz uma jornada de transição de carreira, que eu falo de empresário para empreendedora social. Então eu estava ainda na Serrolim Engenharia. Eu criei a Somos Um, eu digo que eu parei a Somos Um, porque eu acho que eu fui só instrumento, porque eu fiz um download, foi incrível o download que eu fiz. Não foi uma coisa que eu fiquei... Eu sentei, escrevi 10 páginas de um caderno em 30 minutos, na praia, lendo o livro. Pronto, acabou. Ali eu parei a Somos Um, eu fiz um download e ancorei na terra aquilo que precisava ser criado. E aí comecei a fazer esse trabalho. Só que eu fazia esse trabalho no meu tempo livre. Ou ficava ainda me desdobrando no final de semana, à noite, não sei o que, e tarará. Até que eu vi que aquilo era o que eu queria de fato fazer. Sim, como profissão, como meu trabalho, como meu serviço. E usar todos os meus privilégios, inclusive de poder não ter um salário para trabalhar, para ter minha vida, né? E colocar esse privilégio a serviço, no lugar de estar ali acumulando mais dinheiro, não fazia mais sentido para mim aquilo. Então foi isso, e aí eu fundei a Somos Um, fiz uma transição bem o mais cuidadosa que eu pude na empresa, e eu só saí na empresa mesmo em 2022, a Somos Um nasce em 2017, então eu fiquei 5 anos atuando nas duas.
E quando eu decido sair da empresa, assim, assim, o mundo se abre, assim. Aí eu conheci o professor Yunus, aí eu fui pra ONU falar, aí um monte de coisa aconteceu. Que a sensação que eu tinha que estava represada aqui, que era... Eu acho que a gente, quando ancora na Terra, a gente vem com um propósito, né? E eu conectei com esse propósito. Mas depois que eu olhei para um monte de hipocrisia, para um monte de camada da cebola que eu precisei tirar, para um monte de sombra para chegar assim, bem no coraçãozinho da cebola, sabe? Eu até brinquei dizendo assim, por isso que quando a gente corta a cebola, a gente chora, né? Porque dói tirar essas camadas. Dói, não é fácil. A pessoa que diz assim, um trabalho de autoconhecimento tão bonito, o meu pode ser bonito, mas se não for doloroso, não está sendo profundo, porque é impossível você não sentir dor ao olhar para suas dores da infância que lhe trouxeram até aqui, apesar de eu não ter tido nenhum trauma, assim, né, grave na minha vida. Eu digo que as crianças, elas querem 100% do tempo do pai e da mãe, 100% para ela. Ela não quer dividir com o irmão e nem quer dividir com mais ninguém. Só isso já é um trauma. Ela não tem. É impossível. Qualquer mãe, qualquer pai atender, já é o trauma, entendeu? Então, você olhar para esse lugar enfim, e colocar dúvidas na sua certeza de tudo que você ouviu a vida inteira e de que te trouxe até aqui, não é simples. É quase uma desconstrução de si mesma para uma reconstrução, entende? Entendo. E é assim, eu fiquei assim, é uma reflexão e uma coragem. É. Muito grande. A coragem de agir pelo core, que é o coração. Exato. É porque assim, quando a gente pensa, eu estava aqui, você falando, eu refletindo, inclusive, sobre mim. Né? Porque a gente cresceu dentro da educação. Então, para a gente foi muito mais simples encontrar um propósito, porque foi o que a gente... É algo que a gente conheceu a vida toda, assim, né? É a zona de conforto de vocês. É uma zona de conforto que está dentro do corpo. Sim. E eu acho que quando você... Isso é maravilhoso. Isso é o melhor, Então, o caminho de vocês é mais sempre mais fácil que o meu. Era o melhor dos mundos. Mas, assim, falando em educação, falando em escola, né, a gente quer formar cidadãos realmente que façam a diferença, assim como você, parem de pensar nesse... meu pai diz, não tem um ditado, que é de ensinar a pescar, em vez de dar o peixe. Né? Ele disse, olha, eu vou ensinar vocês a pescar, eu não vou dar o peixe pronto. Né? Então, acho que é quando você para de pensar no outro e, eu vou ajudar aqui, vou fazer... São coisas paliativas, não é de fato uma mudança efetiva na razão da problemática. E aí, quando eu penso em escola, Tícia, eu queria saber de ti, como é que você acha que as nossas escolas, né, nossas escolas brasileiras, elas podem agir para formar, né, jovens, crianças, que pensem assim como você, que se levem a ser tocadas em ter esse mundo mais justo, né, mais consciente, mais sustentável, né? Porque é algo que a gente realmente vê todas as práticas que hoje as empresas precisam se adequar, mas de fato não ser por uma legislação, mas sim por uma mudança de mentalidade. Como é que a gente faz para as escolas conseguirem alcançar essa missão? Olha, meninas, é um desafio falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa de muito mais soft skills do que as escolas oferecem hoje. Que são excelentes em hard skills, mas a que custo? A gente nunca teve tanto adolescente tentando suicídio, a gente nunca teve tanto adolescente tomando remédio para depressão, com crises de ansiedade. Com tanto diagnóstico de ansiedade, tanto transtornos de tudo que é tipo de nome, né? Então... eu acho que essas crianças e adolescentes que não estão conseguindo nem olhar para si, elas não vão olhar para o outro, gente. Ela está sobrevivendo. Ela não vai olhar. Ela não está nem pensando no propósito dela, ela não está nem olhando para o outro. Ela está ali afogada. Eu sair daqui, né? Afogada em um monte de demanda mental. As crianças não pegam mais na terra, elas ficam no celular. As crianças não têm mais contato com grama, com floresta, com terra. Elas estão dentro de shopping, estão, né, olhando para... Elas não leem mais, elas pouco fazem trabalho em grupo. Socializar. Elas estão fazendo tudo no computador, tudo no iPad, até ler agora no Kindle, entendeu? Tudo na tela.
Não tem como essa criança fazer isso. Desculpa, preciso dizer isso. É impossível você exigir que ela seja empática quando ela se... O nome da organização que eu fundei é Somos Um. Somos um com a terra, com a árvore, com coisa. Quando a gente se desconecta disso, a gente se desconecta de nós mesmos. Porque nós somos a natureza. Nós somos, né? A gente se desconecta da mãe natureza, que a gente chama mãe por isso, que nos dá tudo. E aí tudo bem a árvore morrer. Porque eu nunca toquei nela mesmo. Porque eu só vou cuidar daquilo que eu me conecto. Quando a gente fala de racismo, a pessoa não vai deixar de ser racista porque ela vai ler um livro, não. É a conexão com uma pessoa negra e o amor que ela tem pela pessoa negra que vai despertar isso nela e vai dizer, puxa vida. Ela Então, tá por exemplo, sofrendo. minha filha, com 6 anos, eu li o livro do Martin Luther King para ela. Tem uma editora que tem as histórias. Eu né? amo, eu tenho todas as histórias, as biografias. Exatamente. Exatamente. E aí, claro, um livro adaptado para a idade dela. E eu li. E ela disse, mas mamãe, sim, podia ser a melhor amiga do Caio? Assim, ela não podia ter sido minha babá? Assim, ela foi lembrando as pessoas que não tinham a pele branca e ela falava, não faz nenhum sentido isso. Entendeu? Então, eu acho que na hora que as escolas têm aula, todas as aulas de matemática, história, e uma aula por semana de educação física, pronto. E a maioria dos currículos são assim, a gente não vai conseguir isso. A gente pode até ter famílias que estejam trabalhando muito em casa, né? Como eu tive na minha, nesse lugar. Mas ainda assim, o que eu trago hoje comigo foi uma parte que estava plantado pela minha família, mas a outra parte que eu fui buscar dentro de mim. Eu precisei ter esse trabalho muito forte, que eu falei aqui um pouco, né, dessa jornada. Então, gente, tem duas coisas. Uma é colocar mais atividades na escola para além das hard skills. Mais socialização, mais natureza, mais trabalhos sociais, mais autoconhecimento, gestão das emoções. Falar sobre isso. Muito mais do que o hard skills puro e simples. Até porque, se a gente não quiser pensar só na pessoa, quer dizer, só não. Porque assim, é um desafio falar sobre isso, né? Porque eu tenho muitas críticas ao modelo dos nossos sistemas econômico, político e social. Então, os nossos sistemas, eles são criados para você dar certo, e o dar certo é ganhar muito dinheiro. Exatamente. Se você não ganhar muito dinheiro, você não deu certo. Então assim, não interessa se você ganhou muito dinheiro, mas se suicidou, ou se você ganhou muito dinheiro, ou vive em depressão, ou é alcoólatra, não interessa. O que interessa é que você é uma pessoa de sucesso, porque você ganhou muito dinheiro. Então, a gente tem colégios que formam para esse sistema, a maioria deles. E aí, como é que a gente... Só que, assim, um cachorro correndo atrás do rabo, porque para mudar o sistema, a gente precisa de pessoas diferentes. Para pessoas diferentes, a gente precisa de educação diferente. A educação não muda, porque tem que formar para esse sistema que está posto. Então, precisa de escolas disruptivas e pessoas disruptivas que acreditem nos novos modelos, em novos sistemas, para poder eu ter mudança, né, na minha vida dos meus filhos. Quando eu, no meu processo de autoconhecimento, percebi que eu estava atuando só na energia masculina e a minha energia feminina estava no porão, e eu fui resgatar a minha energia feminina, me ajudou a mudar a forma com que eu trabalho, a forma com que eu lido com tudo, com poder, com o sistema, com dinheiro e com a educação dos meus filhos. Porque na hora que você tem um capitalismo que é regido pela energia masculina, uma educação que é regida pela energia masculina, um sistema político que é regido pela... Eu não estou falando de homem e mulher, não, estou falando de energia masculina. Eu, por exemplo, era uma mulher que estava sendo regida pela energia masculina, porque dentro desse sistema eu precisei fazer isso para chegar de liderança, porque senão você não consegue. Você é engolida, certo? E aí o que acontece? A gente olha para isso e diz, sim, e aí? É importante chegar lá, mas e o como? Porque a energia feminina é o como. É com colaboração, é com intuição, é com inclusão, é com leveza. É olhando para o outro. É se conectando com a natureza. A gente esqueceu da energia feminina nos homens e nas mulheres. Ficou no meio do caminho, gente. A gente não tem isso na educação, a gente não tem isso na empresa, a gente não tem isso na política, a gente não tem isso em lugar. E o sistema está endurecido. E aí eu fui pesquisar modelos diferentes e encontrei a escola Waldorf.
né? A Waldorf é uma pedagogia alemã que existe há 100 anos, que eu não conhecia. E lá eu encontrei esse lugar. Que não é que a gestão da emoção está na periferia da escola. Não é que o soft skill é uma cadeira, sei lá, uma matéria. Não é. É no core. A escola é isso. Eles aprendem construindo coisas com a mão. Eles aprendem fazendo bordado. Eles aprendem plantando árvore. Eles aprendem plantando sementes. Eles aprendem tabuada plantando sementes e depois vão plantar sementes. É todo o tempo na terra. Meus filhos chegavam imundos em casa. E eu dizia, essa é a escola. Imundos mesmo. Eu mandava roupa extra para eles se trocar lá antes de vir para casa, porque era terra em todo lugar. E sobe em árvore. E várias atividades com os pais presentes, participando. Dá trabalho? A escola dá muito trabalho. Eu que já tenho muito trabalho. Mas é porque dá trabalho. Com certeza. E o trabalho vem para os pais. Na pedagogia Waldorf, o trabalho vem para os pais. Mas eu sinto os meus filhos protegidos naquele lugar. É óbvio, protegidos. Não estou dizendo 100% protegidos, que nada pode acontecer, não é perfeita, entendeu? Eu digo protegidas na educação. Eu sei que a educação deles está sendo construída com os mesmos valores que eu tenho em casa. E não diferente, que eu tenho que chegar em casa e ensinar com algumas outras poucas experiências que eu tive, que eu precisava desfazer o que vinha da escola. E era muito estressante para mim. Então, inclusive, me mudei para São Paulo só para eles seguirem nessa pedagogia, que é a pedagogia que eu acredito para mudar o mundo. É a pedagogia que eu acredito que assim, eu falo que existe a pedagogia que alimenta a mente, e existe a pedagogia que alimenta a alma, e existe a pedagogia que alimenta os dois. Eu acho que a pedagogia Waldorf alimenta os dois. E da família. Porque nós, pais, eles falam muito em autoeducação. A gente também está todo o tempo aprendendo. Vocês também estão sendo educados, né? Também estamos sendo educados. Eu acho assim, a gente fala da pedagogia Waldorf, né? Inclusive, a gente olhar para o Vale do Silício, a gente vê os CEOs realmente entendendo. Colocando seus filhos nas pedagogias Waldorf, os caras da tecnologia. Colocando seus filhos, porque é uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo, inclusive tem um podcast super legal do que a gente fez com o Dr. André Cabral, que trouxe muito disso e do impacto que as telas vêm trazendo para as nossas crianças. E uma coisa que a gente tem sentido muito disso lá na escola, e eu acho que grande parte das escolas no Brasil também, é que a retirada, a lei que estabeleceu, Deus do céu, por exemplo, a Waldorf não precisou de lei, não podia celular. Nem a menina do 9º ano, minha filha não podia levar celular do 9º ano, antes da lei. Hoje eu consigo ter uma validação federal para dizer, porque é algo que a gente sempre acreditou, mas hoje eu tenho uma validação. Então eu vejo, né, as crianças brincando, interagindo, socializando. Eles estão lá com xadrez, eles estão jogando um vôlei, futebol de mesa. E assim, na verdade, eu digo, eu entendo, se eu fosse resumir em toda tua fala, assim, que é a educação, as escolas que conseguem transmitir uma educação em que o aprendizado, ele tenha significado, que ele seja significativo de todas as formas. Que faça sentido. Que faça sentido, isso. Então, é aprender se eu tô aqui, hoje tem muito, a gente vê a tecnologia, ela é sim necessária, mas as nossas crianças vão ter muito acesso a isso. Então, se eu já nasce com esse acesso, gente. Então, assim. Eu nunca ensinei para os meus filhos de tecnologia. Na escola deles, eles nunca aprenderam, eles sabem mexer. Então, assim, não precisa. E é muito impressionante, eu estava conversando isso ontem, que 90% das famílias que eu converso, que as crianças não passam um dia na escola, eu normalmente pergunto, e faz o que no outro turno? Não, assiste TV ou ficar assistindo o celular. Então, assim, por isso que a gente vai ter a favor do tempo maior, a carga horária maior dentro da escola. Sim, muito importante. Com intencionalidade, porque se a gente trabalhar somente com 4 ou 5 horas dentro da escola... Que são as hard skills, pronto, porque a BNCC ela traz muito conteúdo, é muito robusta. Então, para trabalhar o socioemocional, para eu dar tempo para o aluno chegar e dizer assim... Vou dar tempo de ter a escutativa, do aluno debater, dele dizer... Dele pensar no problema para resolver o problema. Sim. Eu preciso de tempo. Então, eu não consigo trabalhar isso em 4, 5 horas. Agora você fala uma coisa dessa coisa das famílias, né? Assim, eu acredito que nós, consumidores, temos o poder de mudar o mundo. Sim. A partir do que a gente escolhe consumir.
Então, se os pais disserem para as escolas que querem diferente, ou começarem a tirar dessas escolas e ir para outras escolas, eu falo que as pessoas que não olharem para o impacto por consciência vão fazer por sobrevivência. A sobrevivência é isso. Essa empresa aqui que faz, sei lá, produto X está explorando pessoas. Foi descoberto. Agora vamos boicotar, ninguém mais vai comprar dessa Ninguém mais empresa. compra. Ela não mudou por consciência. Aí ela tem que mudar por sobrevivência do negócio, porque vai morrer, certo? Então, o meu raciocínio é esse, assim. As famílias ainda exigem muito esse lugar das escolas. Por isso que tem essas escolas. Porque se não tivesse pais que acreditassem em matricular, as escolas iam dizer, opa, preciso rever meus conceitos. Aí eu vou chegar no segundo ponto que eu estava falando dos sistemas. Cada vez mais a gente está vendo que as habilidades necessárias para as próximas profissões não são as mesmas que são induzidas pelas hard skills. São as das soft skills. Criatividade, adaptabilidade, gestão das emoções, a gente já está vendo. 100% das pessoas são contratadas pelo seu currículo técnico, hard São skills. demitidas. 99 são demitidas por falta de soft skills. Exatamente. Ela tem capacidade técnica para aquilo, mas ela não tem habilidade ou para ser liderada ou para liderar, ou para socializar dentro da empresa, ou para não tem Para resolver até para resolver um problema em conjunto. ter criatividade para isso. E aí, outro dia, eu estava vendo, botaram num grupo essa coisa de que as próximas habilidades que serão mais importantes, né? Criatividade, resiliência, conexão com a natureza. Eu digo, tá vendo? Há 9 anos eu mudei na escola, disso. Intuitivamente, estou preparando eu acredito de verdade que eu estou preparando os meus filhos de forma melhor para os desafios dos sistemas econômicos políticos. Vamos parar de falar de frufru, de coisinha bonitinha. Vamos falar de coisa real. Sistema, trabalho. Eu acredito que eu estou preparando eles melhor do que os alunos que estão sendo altamente cobrados, destroçados emocionalmente a um custo de passar no vestibular com hard skills, só estudando, alimentando a mente. E eu ainda vou te dizer mais, Tícia. A gente está nessa questão tanto de alimentar isso, que às vezes os meninos estudam tanto que eles vão, eu vou fazer aquela profissão porque é a mais difícil. E aí passa 6, 7 anos numa faculdade. Ou porque a mãe quer ou porque o pai quer, né? Também. Exatamente. E aí quando termina... E aí o propósito? Aí tá depressivo. Exatamente, porque passou, escolheu o que era mais difícil e foi passar e... Gente, eu digo assim, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Tá posto. A quantidade de pessoas depressivas, a quantidade de suicídio. Outro dia fiz uma fala que eu disse, as escolas estão lá colocando quantos passaram no vestibular, quantos foram para não sei aonde, quantos passaram em medicina, quantos sei o que, mas não botam quantas crianças tentaram se suicidar na escola esse ano, quantas crianças tomam remédio para depressão ou para ansiedade. A gente, enquanto sociedade, não está calculando o custo disso. E esse custo é muito caro e muitas vezes irreversível. Então, que crianças nós estamos assim, construindo ou educando para o mundo, né? E eu falo assim, eu falo que as pessoas têm essa coisa, né? Que crianças a gente quer deixar para o mundo, ou que mundo a gente quer deixar para os filhos, né? A gente fica nessa. Então, eu fico nessa, assim. Não é sobre o mundo, é que filhos eu vou deixar para o mundo. Não é que mundo na verdade, porque... e também o mundo, porque eu não sei se chegou a assistir, e eu fui intensamente impactada por aquele documentário do Netflix, que era sobre o destino era sobre o consumo. Gente, e onde onde as roupas iam parar. Sim. Não, eu realmente fui impactada e eu realmente mudei depois que eu assisti isso. Foi uma coisa que não teve um livro pra ti, pronto, esse documentário. Mas quando tu quiser doar roupa, tu doa pro Brechó da Edis, que a gente criou um negócio social para ela que chama Segundo Ato. Vou aproveitar para fazer. E aí 100% do lucro vai revertido para a Edisca. E essa roupa vai ser usada outra vez, e outra vez, e outra vez. Não vai pro lixo, entendeu? E aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou mais... E realmente eu disse assim, fiz uma limpa no Instagram. Não compro, agora eu só compro o que eu precisar. E porque eu disse, meu Deus, e esse mundo? A gente tá consumindo, a gente consome, a gente não pensa, né? A gente só vai comprando coisas que a gente não precisa. No automático, no automático. Né? Então, tá dormente nesse lugar, não tá acordado nesse lugar. Foi assim, eu gosto desse termo. Então, a gente tá acordado em alguns assuntos e dormindo em outros. Todos. Eu tenho assuntos que eu sou muito acordado e tem outros que eu tô dormindo. Basta escolher o tema. A gente pode, né? Sim. Então, o meu objetivo é acordar
despertar minha consciência em várias frentes. Essa você acordou. Foi. Pra isso. Não, totalmente. E Tícia, tu disse que a gente tava falando de frufru. Vamos parar de falar do frufru e vamos, né? Como é que a gente pode ensinar desde cedo que o lucro e o propósito podem andar juntos, desmistificando essa ideia que negócios de impacto não são financeiramente viáveis? Eu acho que a gente está aprendendo da pior maneira, na dor. Vocês estão morrendo de calor. Vocês não estão sentindo que vocês estão cozinhando, não? Assim, na terra. Sim. Tu não acha não que tá cozinhando? Sim. Então, hoje foi um dia, viu? O meu marido, ele trabalha com isso, e ele dá aula, eu vou fazer o chamado dele, né? De mudanças climáticas e energias renováveis. E todo dia, não tem um santo dia que ele não chega para mim e diga, tu tá vendo o que tá acontecendo? Que ele leva para aula, os alunos dele dizem assim, gente, vocês não estão, tá aqui, ó, aconteceu, a minha aula de hoje aconteceu ontem, tá aqui. Pois é. Só que aí deixa eu explicar uma coisa para vocês, assim. Quem olhou para esse ponto de unir o lucro com o propósito por consciência, já fez. Já fez, não vai fazer mais não. Não é mais por consciência, porque tá posto, a informação tá dada, tá sendo dito em todos os lugares, tá sendo provado cientificamente. E agora é por sobrevivência, vai ter que ser por sobrevivência das empresas e da humanidade, certo? Então, a gente tá aprendendo pela dor. A gente tem uma frase da Artemisa que ela disse assim, por consciência, isso há 15 anos atrás, que é a primeira articuladora de impacto que existiu no Brasil, que ela diz, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Você não precisa escolher. E hoje eu digo, a gente não tem mais opção. Então, as empresas que não estão olhando mais o como e por que ela faz, ela nos próximos 10 anos vão deixar de existir, é o que eu acredito. Ela vai precisar fazer isso. A gente viu agora uma empresa que estava explorando pessoas na cadeia que fazia vinhos, né? Aquela Aurora, digo logo o nome mesmo, porque lá no Rio Grande do Sul. Você acha que ela começou a fazer isso agora? Não. Só que eu digo que o tapete voou, é o tapete do Aladim. A gente não bota a sujeira debaixo do tapete? Não tem mais tapete, voou. Então, por sobrevivência do negócio, precisou mudar. Então, desculpa, eu acho que agora é por sobrevivência. São os clientes que vão exigir, são os investidores que vão exigir. O BNP Paribas, lá na Espanha, que é um dos bancos grandes europeus, ele sofreu uma chamada dos clientes, dos maiores clientes dele, falou, mas como assim, você está investindo em empresa que está desmatando a Amazônia lá no Brasil? Eu não quero botar meu dinheiro aqui. Eu não quero. E aí eles tiveram que mudar o compliance deles e olhar melhor as empresas, o tal do ESG, do relatório de impacto, do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tive gente que há 5 anos atrás eu ofereci trabalho de impacto para a empresa, tu tem que fazer, não sei o que, não sei o que. Que ano passado eu disse, Tite, eu tô com investimento internacional, tá me pedindo relatório de impacto, o que eu faço? Sobrevivência, amor. Desculpa. O tempo do amor de aprender o lucro com propósito já foi. Agora você vai precisar fazer. Você não tem opção. Outra coisa, se você quer reter jovens talentos, tu acha que os jovens talentos vão trabalhar em empresa que está desmatando a floresta? Ou que está explorando pessoas na cadeia? Não. Outro mindset, outra cabeça. Aluno da pedagogia Waldorf, meu amigo, nem pensar. Nem pensar. E eu espero que de muitas outras escolas também, entendeu? E essa é a tendência, é isso que a gente acredita, é essa educação que nós, você falou, acho que no começo, eu não sei se estava gravando ou não, é a nossa inquietação. É ser um agente de mudança, de fazer diferença. Não, quando desligar aqui eu já tenho 300 mil ideias. Eu já tô tipo assim, tipo pique o cérebro, entendeu? Pois é, aí só dizer mais uma coisa aqui, é tão óbvio isso, que se a gente ficar olhando só para o lucro, sem se preocupar com a emissão de carbono que está acontecendo, com o rio que a gente está sujando, com a pessoa que a gente está explorando, a gente está aumentando a desigualdade social, aumentando a pobreza, aumentando os problemas ambientais. E aí tem um termo que eu queria deixar aqui, é um termo novo, pesquisem, justiça climática. O que é a justiça climática? É assim, nós, privilegiados, sentimos só um calorzinho, né? Mas as pessoas não estão contribuindo, ou que estão contribuindo muito pouco com a emissão de carbono no mundo, porque elas andam de ônibus ou de bicicleta, elas têm poucos eletrodomésticos, elas não têm indústrias. Sim. São as pessoas mais pobres, que moram em situação de risco, elas estão perdendo suas casas. Elas estão perdendo tudo da sua vida. E esse é o termo justiça climática, que é o seguinte, quem causa o maior impacto negativo é o último a sentir. Sim. Quem causa o menor impacto negativo é o primeiro a sentir. E aí eu tenho um monte de gente conhecida minha que diz assim,
Ah, isso é exagero desse povo cientista, isso é pauta de esquerda, mudanças climáticas, não sei o que, não sei o que. Então, porque você tá vendo, mudou muito pouco a nossa vida. Continua com a vida igual. Mas Não tem um pingo de consciência que o outro lá na ponta já perdeu sua casa, acabou de acontecer no Rio Grande do teve Sul. uma enchente. O professor Yunus, na COP do ano passado, ele falou. Bangladesh é feito de ilhas, né? São várias ilhas. Ele 3 já foram engolidas. E essas pessoas vão morar onde, gente? Então a gente, exatamente. Aí fica com raiva porque tem uma pessoa na rua pedindo esmola. Mas não consegue entender que a nossa ação está causando isso. Que a cadeia ela é muito maior. Claro. E a nossa ação importa. Eu costumo dizer, um homem comeu um morcego lá na China, o que vai acontecer com o mundo inteiro? Nós precisamos fazer autorresponsabilidade na nossa ação, no nosso consumo, na nossa leitura, no nosso pensar, como a gente está educando essas crianças, entendeu? Porque se a gente não fizer isso, reverbera, a gente tem responsabilidade. Nós não somos vítimas do sistema. Não. Eu amo essa palavra para mudar o sistema. Nós estamos atuando nesses sistemas e somos beneficiários deles. Talvez as pessoas mais pobres possam ser vítimas, porque elas estão lá sem poder fazer nada. Mas nós, professores, nos fala, você quer acabar com a pobreza? Não olhe para a pessoa que está pobre. Olhe para nós que criamos os sistemas e estamos atuando nele. Então, como a gente vai se autoeducar para ter empatia para olhar para esse lugar que está na cara, que é óbvio, entendeu? Eu amo essa palavra de autorresponsabilidade, que eu acho que é uma palavra que está em falta. Que as pessoas hoje, elas não querem porque a culpa é do governo, a culpa é do... autorresponsabilidade por nada. Tudo quer ser terceirizado. Mas ninguém tem menos culpa do que a gente. Isso. Então é isso. Como é que a gente vai sair de vítima do sistema para protagonista de criar novos sistemas, né? E a educação passa por isso. Não só das crianças, mas dos pais também. Né? Eu acho que hoje eu tenho totalmente uma outra visão do que os nossos pais têm. Eu acho que a gente, graças a Deus, vai evoluindo. E a gente conseguiu, inclusive, mudar, falando da gente, a mentalidade dos nossos pais. O meu marido, ele é bem assim, bem pai da natureza, assim, super. E a minha filha, graças a Deus, está crescendo com essa influência de entender. Ela passa, ela vai para o mar, ela pega um saquinho e ela sai catando todos. A minha filha faz isso, mas ela foi, os 3 foram a primeira vez comigo catar lixo. Porque e outra coisa, eu fiz várias limpezas de praia pela empresa e por mim mesma indo, mas se eu não tô intencionalmente indo para limpar a praia, se eu tô só indo para curtir e eu vejo um plástico, um lixo, eu boto no meu biquíni. Eu pego e boto no meu biquíni. A minha filha de 8 anos, ela diz, mamãe, um lixo. Ela sai correndo, pega o lixo. A gente sai guardando e a gente até chegar no local. Exato, a gente estava fazendo caiaque esses dias e aí a minha filha viu um saco, ela, papai, pega o remo para tirar, porque a tartaruga pode... E aí é muito... Aí eu vou falar a fase que eu comecei, né? As crianças aprendem o que vivenciam. Exatamente. Você não disse para ela que quando ela visse um lixo, era para ela tirar. Ela viu vocês fazendo. Exato, e é tão engraçado toda essa fala, né? Porque o meu marido começou, a gente está junto há 18 anos, ele começou com essa questão de reciclar, de não fazer... começar uma anti-ódio. Fazer a diferença. Motivo de briga. Dava muito Antigamente não tinha, a gente tinha que ir nas estações, levar. Tem lixo dentro de casa. E aí hoje ela disse assim, ela olhou para a Luísa e a gente recicla há muitos anos, né? Ela olhou para minha filha e disse assim, a vovó agora está reciclando também. Reciclar é viciar, você é viciante, né? Você não consegue mais jogar nada, senão... Porque ela acordou, ela estava dormente. Quando você acorda, sabe aquela história, eu quero desver isso? Não dá. Não dá. Ai, meu Deus, tem muitas coisas que eu olho, meu Deus, eu queria desver isso, porque eu tô sofrendo muito. E a gente, quando a gente acorda nesse lugar, eu olho para os meus alunos e é tão engraçado, porque eu tenho um pegador de lixinho, sabe? Porque eu tenho pavor a lixo fora do local correto. E aí eu olho às vezes para eles dizem assim, eles vão automaticamente já apanhando, já retirando, já organizando. E as crianças têm esse papel de educar os pais também, né? Com certeza. Né? Como diz a Unifor, ensinando e aprendendo. É uma retroalimentação. E a Waldorf é muito nesse lugar. Da educação dos pais, da educação dos pais, as crianças trazerem. A gente estava conversando antes, né, da gente começar a gravar,
que é a questão dos projetos educacionais e que visam integrar o impacto social e como ela pode, de forma eficaz, tá dentro do currículo escolar. Eu queria que tu contasse um pouquinho do teu projeto da Edisca, como é que funciona com as escolas, qual é o papel que você acha que as escolas têm nesse projeto? Lá na Edisca, o que acontece é que essas crianças, elas são formadas, né? A Edisca não é o meu projeto, eu só apoio. Sim. A Dora é a fundadora, maravilhosa, inclusive tive ontem com ela. Eu aprendo muito com ela. Inclusive, ela me disse, parênteses, essa coisa do ensinar a pescar, eu aprendi uma frase com ela quando é criança, sim, ensinar a pescar, eu concordo. Mas com pessoas adultas em comunidades, a gente continua falando isso, ensinar a pescar. E a Dora, eu fiz essa fala. Uma vez ela disse, Tícia, eu não acho que é ensinar a pescar. Essa galera sabe pescar, ela só não tem o anzol, a vara. Ela só não tem a oportunidade. Basta dar isso na mão dela, ela sabe pescar. E eu, ai meu Deus, mulher, eu tomo um café contigo e aprendo. Bem, voltando. E agora eu voltei, eu já levei para o meu repertório também, tá? É isso. A gente precisa colocar no currículo intencional. Não é só, por exemplo, eu fui para uma reunião de uma faculdade internacional com a minha filha, que está indo para a faculdade, né? Está terminando, ela está com 17 anos. E eu perguntei, o que você tem soft skills? A gente tem uma psicóloga lá, se ela precisar, psicóloga. Não, eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando ativamente, não passivamente, né? Tipo, alguém me procurar. Não é sobre isso. Então, eu acho que, primeiro, tem que ter no currículo de forma ativa, intencional, esse lugar de olhar para a gestão das emoções, sustentabilidade, socialização, trabalho em colaboração, tudo isso. Eu conheci um homem, um senhor de 85 anos que veio para o Brasil, que é inglês, que chama Satish Kumar. Ele fundou a Schumacher College. E é uma universidade em Londres. Não estamos falando de educação infantil, estamos falando de universidade, mas serve para educação infantil também. Ele fala que os alunos primeiro vão meditar, primeiro plantam, cuidam da horta, cuidam do não sei o quê, primeiro cozinham, fazem um pão, uma massa, qualquer coisa. Primeiro tem os soft skills em comunidade, em colaboração, e depois eles vão alimentar a mente. Eles alimentam primeiro a alma e depois eles vão aprender o conteúdo que precisa ser aprendido, certo? Então, acho que isso precisa partir de um lugar intencional. E ele fala assim, eu amei essa. Ele fala que os cursos de economia não são cursos de economia, são cursos de monoeconomia. Porque economia é administrar a casa. Uhum. E os cursos de economia não estão ensinando a administrar a casa, estão ensinando a ganhar dinheiro. Então é um curso de monoeconomia, de gerir dinheiro. Se você fosse para ensinar a gerir a casa, né? Que se fosse a economia mesmo, você estava fazendo o que ele faz na faculdade dele. Eu achei demais isso. A gente teve então, intencionalmente precisa ter isso. Exatamente isso que vai falar. Teve a oportunidade agora, no ano passado, de visitar a Finlândia, né? E nos deparar com a economia doméstica, que eles têm dentro da grade curricular. Gente, eu achei, assim. Tícia, é desde além do descartar, utilizar o resto, né? Porque eles utilizam, por exemplo, estavam fazendo uma receita que tinha casca de banana e eles estavam utilizando, né? De você conseguir usar tudo que o alimento pode ofertar, né? Educação financeira, porque eles precisam... Eles tinham um orçamento da casa para gerir. Então, eu acho que isso a gente pode sim olhar para muitos bons exemplos que a gente tem fora também, e no próprio dentro do Brasil também, e pegar as melhores práticas e construir realmente um currículo intencional e que faça com que essas crianças e esses jovens, esses adolescentes, eles possam sair dessa zona de conforto. Sim. Né? Eu queria muito sugerir para as escolas que têm ensino médio, que falam de empreendedorismo. Muitas falam de empreendedorismo, Sim. acho que quase todas, né? Mas falar de empreendedorismo social, no lugar de dizer, vamos criar um negócio para ganhar dinheiro, qual problema social te incomoda mais? Porque todos temos. No Brasil, meu amor, a gente não está morando na Finlândia, né? A gente mora no Brasil. Então a gente tropeça em problema social e ambiental. Então é um celeiro de oportunidade para empreendedor social. A gente fez agora um júri, que é a próxima aula do bimestre, que é um júri com casos bem
Caso de Brumadinho, Sim, então. caso e aí vão ter isso, vão ter gente. as duas, vocês vão ter que estar em dois lados. É na aula de educação financeira. Educação financeira, trazendo essa parte social. Acho que isso é muito O que importante. está acontecendo, tá aí. Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente traz desafios reais. E aí, o empreendedor social, ele não olha para um problema social e bota a culpa no governo ou na organização social do bairro. Ele vê uma oportunidade de negócio. Então, ele diz assim, como eu vou criar um negócio para resolver esse problema social, entende? Então, como a gente pode instigar os nossos adolescentes no lugar de ficar se vitimizando, né, nesse lugar de problemas sociais ou botando culpa em governo, como a gente pode atuar e dizer, você sabia que você pode criar um negócio que para resolver esse problema e ainda ganhar dinheiro com isso? Certo? Então, eu acho que as escolas que têm ensino médio, né, precisariam trazer essa pauta, levar as pessoas para dentro das comunidades, discutir qual é o desafio aqui, empregabilidade para jovem. Como é que a gente pode pensar? Como é que a gente bota inglês aqui? Tem um negócio de impacto chamado For You Too, que é para inglês nas periferias. Olha, agricultura familiar. Como é que a gente vai... A pessoa que está plantando a nossa comida, gente, ela não consegue sair da pobreza. Sabe por quê? Porque ela vende tão barato para o atravessador, que vende para a Ceasa, que vende para o supermercado, que ela vende abaixo do custo dela. Então ela está ali, ó, girando. Aí vem a Priscila da Mão do Meu Mundo, que a gente falou dela aqui antes, e ela diz, eu vou criar uma tecnologia que vai conectar o agricultor familiar direto com o supermercado. Em vez de ele receber 50 centavos para um maço de alface, ele vai receber R$2. E ele sai da pobreza, o filho dele não quer vir mais para a cidade, fica trabalhando com ele vai crescendo. É a nossa comida. É a nossa comida. E mudamos o... Catarina Mina, mulheres, infelizmente, no mundo, a gente ainda tem violência doméstica. Sim. As mulheres não têm opção e elas ficam numa situação de violência, porque ela tem 3 filhos para criar, ela não tem condição de trabalhar. É um caos. Então, imagina que a Celina vai e diz, eu vou ensinar você a fazer bolsa, a fazer roupa, e você vai fazer isso em casa. E você vai ter sua renda. E você vai poder criar seus filhos. E eu vou tirar mulheres desse lugar. A partir de um ofício. Usando a moda para isso. É possível. Para qualquer problema social se pode criar um negócio. E para qualquer negócio se pode ter impacto social. Uma vez uma pessoa perguntou, mas e a academia? Academia, se eu tiver uma academia de ginástica, qual vai ser o impacto? Tem um problema de saúde. As pessoas são obesas, tem pressão alta, tem não sei o quê. Como é que você pode incluir pessoas que não podem pagar na sua academia e ter algumas mensalidades subsidiadas para que essas pessoas possam mudar a sua vida e que muda a saúde dela, muda a saúde da família, muda tudo, para tudo tem. Eu acho que a gente precisa de criatividade. Precisa de criatividade. E sensibilidade. E vontade de fazer. E vontade de fazer a diferença. Gente, eu tô saindo daqui de hoje com uma certeza. A gente tem uma missão. Não, eu já tô com várias ideias. A gente tem uma missão, a gente tem uma ferramenta na mão, né? A gente tem crianças e adolescentes sob nossa tutoria. E a gente tem o poder de educar também, tá? Então, já várias ideias aqui. Estamos chegando no último bloco, gente, mas, nossa, aqui é uma aula aqui, eu tô até calada hoje, porque tá me tocando tanto, tá mexendo tanto comigo que eu não tô conseguindo nem falar. E eu tô falando tanto. A gente está aprendendo muito. Cícia, eu queria que você pudesse sugerir 3 pequenas ações que as escolas e as famílias podem adotar a partir de hoje para formar jovens que fazem a diferença. Quais seriam? Eu acho que é isso. A gente assim, podemos pontuar 3 do que a gente já construiu durante toda a conversa, né? Mas colocar intenção no currículo desse lugar de soft skills, de trabalhar gestão das emoções, habilidades emocionais, propósito, trabalhar isso com os jovens, levar essas crianças, esses jovens para a natureza, para conhecer comunidades indígenas. Gente, sabe o que vai salvar o mundo? O que vai destruir o mundo é a AI, na minha opinião, a inteligência artificial. O que vai salvar o mundo é a outra AI, que é a inteligência ancestral. Esses povos viveram por anos e anos e anos de forma sustentável. Aí agora que a gente tem que assumir a nossa incapacidade de gerir o planeta, voltar e dizer, me ensina, como é que vocês conseguiram fazer mesmo? Sabe? Então, dizer para essas crianças, esses jovens, e valorizar esse saber ancestral, precisa ser dito nas escolas. Precisa estar no currículo isso. E não é só sobre livro, é levar para a comunidade. Eles terem contato com pessoas, fazerem retiros, terem experiências,
de um final de semana, se possível, sabe? Vivenciar aquela realidade. Eu acho também que aí os pais também têm essa responsabilidade de trazer esse lugar, de trazer experiências, de dar limites para as telas, sim. Os meus filhos não ligam televisão de segunda a sexta até fazer a tarefa. Sexta à noite já pode, terminar a tarefa pode. Então eles têm tempo limite. A minha filha tem 17 anos e meu filho tem 16, os mais velhos. Eles têm tempo limite de celular. Os meus filhos ganharam celular com 13 anos de idade. A minha de 8 não tem iPad, não tem nenhum eletrônico. Quando ela quer usar, ela usa o nosso numa viagem, num avião, numa coisa. Mas ela faz bordado. Tô contigo. A minha costura. A minha faz bordado, faz... eu vou postar no Instagram. Vou até postar uma coisa que eu fiz essa semana com ela, que eu não esqueci de postar, mas vou postar, inspirada aqui nessa conversa, eu vou postar. Trazer para os centros das decisões da família e da escola a realidade do mundo. Não dá para tirar essas crianças dentro de uma bolha, não, gente. A gente precisa dizer o que é mudança climática. Por exemplo, os meus filhos, tudo bem que depois eu achei que eu fui demais, mas eu mostrei as imagens do Rio Grande do Sul para eles. Saíram chorando. A minha filha, ela tinha 7 anos. Ela pegou umas moedinhas que ela tinha pego do troco, não sei de quê, do carro do pai dela, e ela disse, mamãe, eu posso doar para as pessoas do Rio Grande do Sul? O meu filho chorou. Aí depois eu fiquei, foi duro demais. Mas é verdade. Mas a gente tem que mostrar a realidade. Tem que mostrar. Você sabe por que está acontecendo isso? Por causa disso. Como é que vocês... E eu acho que tem uma coisa, sabe? Que a gente pode... As pessoas acham assim, mudar o mundo é muito distante, é muito grande, não sou capaz. Não precisa. Primeiro, tem um trabalho de autoconhecimento a ser feito. Sai desse negócio de mudar o mundo e muda só assim mesmo, você já vai estar contribuindo, porque o resto é tudo reflexo. Eu tô aqui hoje falando disso porque eu fui capaz de olhar para dentro e mudar a mim mesma. Gandhi já diz, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E a outra coisa não precisa fazer algo extraordinário. Pode começar com pequenas ações. Comece com o que você tem. Comece com o lixo da sua casa. Comece aproveitando a casca. Ensine os seus filhos a aproveitar a casca da fruta. Comece mostrando para ele algo errado. Se alguém jogar uma coisa no lixo ou na praia. Uma vez uma mulher pegou o canudo, fez assim no papel e soltou na praia. Eu saí correndo. E o vento, imagina, na Praia do Futuro, vento, levando. Eu corri até a outra barraca e eu peguei e voltei e disse assim, você deixa de cair. Minha filha, mamãe, eu não acredito que tu fez isso. Eu falei, fiz, claro que fiz. A mulher ficou toda errada. Nunca mais ela vai esquecer disso. Nunca mais ela vai jogar no chão. Ou ela vai a mulher, né? E a minha filha nunca vai esquecer disso. Então, assim, comece com o que você tem. Leve os seus filhos para a comunidade do lado. Pergunte à colaboradora da sua casa se o filho dela está precisando de alguma coisa. Eu passei anos comprando material escolar para os filhos das minhas funcionárias, porque quando era pequena, né? Quando eu estudava. Porque não tinha material suficiente, ideal para eles, então eu comprava. Às vezes é uma ação pequena dentro da nossa própria casa, com a pessoa que está do nosso lado. Não precisa ser um projeto extraordinário de milhões, de jeito nenhum. Então o meu convite é esse, comece com o que você tem, com os que estão perto e com pequenas ações, mas comece. Era a minha última pergunta. Qual é o conselho que você daria para um jovem que quer transformar o mundo? Mas você acabou de dizer. Já respondi. Você acabou de dizer. Comece com pequenas ações que elas vão se tornar grandes. E inspire pessoas também, convide os seus amigos, né? Convide outras pessoas, assim. E o professor Yunus fala, 5 pessoas são capazes de mudar o mundo. Um grupo de 5 pessoas, não precisa de uma multidão. Se você faz ali no seu entorno, se você começa, se cada um fizer a sua parte, a gente muda. E quando a gente fala de mudar o mundo, né? Algumas pessoas, Tícia, tu fala de mudar o mundo, é impossível. Eu falei, mas a gente está mudando o mundo todo de uma pessoa, de 2 pessoas. Aquele mundo está sendo mudado. E para ela é o mundo todo. É o mundo dela. Nossa, ela se emociona. Começar a conversar um assunto que mexe muito comigo, que me emociona muito. E assim, muito obrigada, Tícia. Assim, hoje eu acho que eu vou dormir assim, com tantas reflexões e acho que essa frase que você terminou de falar, eu acho que ela mais me tocou. Que é isso. Às vezes, através de uma pessoa, a gente muda o mundo. Sim. Porque a gente consegue mudar a vida daquela pessoa. A realidade. Mudou o mundo dela todinho. Já é suficiente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, acompanhou até aqui. Obrigada a vocês. E até a próxima. Tchau.